que eu pensei que pudesse ser interessante para hoje é, além de apresentar essa plataforma Documentar, Fontes para a Cultura Gráfica, mostrar, na verdade, como que o projeto fundado na materialidade dos livros, que começou com, na verdade, uma história da encadernação no Brasil no século XIX, inclusive teve seus primeiros frutos agora numa obra coletiva que a Débora já mencionou, que está saindo agora pela Ateliê Editorial, o Encadernação, Práticas Editoriais, Colecionismo e Conservação. Mas, enfim, como que esse projeto ele acabou se transformando em uma cartografia digital mais ampla do mundo gráfico carioca no século XIX. E, de fato, o projeto começa com um objetivo bastante preciso, que era reunir, na verdade, as bases documentais que permitissem estudar de uma forma mais sistemática as encadernações conservadas em acervos patrimoniais, sobretudo a Biblioteca Nacional, para começar, para já, assim, porque era o que estava mais, né, de fato, ao alcance das mãos, mas acervos ainda muito pouco conhecidos, seja do ponto de vista formal e morfológico, seja também sob a perspectiva de uma história social ou cultural. Então, por um lado, nós analisamos um conjunto bastante representativo de encadernações da Biblioteca Nacional e do Museu Imperial, para identificar modalidades técnicas e estéticas consolidadas no país, e, por outro, nos interessava também compreender o perfil dessa figura, que é muito pouco conhecida, né, da historiografia do livro da edição, o encadernador, cuja relevância cresce no Brasil com muita rapidez, né, a partir da década de 1830. Então, além de analisar diretamente os livros, nós realizamos um primeiro levantamento sistemático na imprensa oitocentista, através, claro, da bendita hemeroteca digital brasileira, e também localizamos e tratamos documentação diversa da administração pública, de bibliotecas, de museus, gabinetes de leitura, enfim. E com a colaboração de estudantes de iniciação científica, de doutorado, que integravam na época a equipe do projeto, nós conseguimos, então, dedicar 2 anos à seleção e classificação de milhares de anúncios, contratos, registros de atividades, relatórios ministeriais, enfim, peças de circulação assim, comerciais, desde contratação de oficiais e aprendizes, até mudanças de endereço, de oficinas e importação de material. Então, o que a princípio parecia uma coleta pouco sistemática, que, claro, foi ganhando categorias e corpo a partir, né, daquilo que emergiu das próprias fontes, mas o que a princípio era ainda não tinha ainda uma forma clara, e numa busca feita por um sistema osserizado, sobretudo, né, no caso da hemeroteca, isso acabou constituindo, com o tempo, uma primeira versão de uma base de dados própria, né, feita manualmente, né, cuja documentação vai muito além do que havia sido repertoriado até então para essa categoria do mundo gráfico, os encadernadores, a partir do almanaque Laimer, claro, né, a nossa referência primordial para os ofícios do impresso, pelo menos a partir da década de 40. Então, isso possibilitou assim, a apreensão de estabelecimentos, mas também de práticas comerciais, de profissionais, né, do ofício. E nesse recorte temporal, nós, claro, priorizamos algo que é dado mesmo pela nossa realidade histórica, que vai da década de 1820, quando termina, então, o monopólio estatal sobre a impressão, e surge um mercado gráfico incipiente ainda, mas se consolidando, até as reformas urbanas do início do século XX, né, um trecho longo, né, com a chamada Reforma Pereira Passos, que vai, então, reorganizar a cidade do Rio de Janeiro, e que desloca grande parte dos estabelecimentos gráficos, das freguesias, sobretudo da Candelária e do Santíssimo Sacramento, para quem conhece o Rio, né, sabe exatamente aquele miolinho
do centro histórico. Agora, ao longo das décadas posteriores à abertura da imprensa, o crescimento do setor gráfico acompanha assim, um processo meio que vertiginoso mesmo, de urbanização, de transformação da cidade num ritmo de uma compressão temporal, coloco aspas aí para essa expressão, que ela uma expressão utilizada pelo Nelson Sapochnik num artigo que eu gosto muito, e que é muito citado, Malditos Tipógrafos, e que condensou 200 anos de história, né, do impresso em cerca de 20 anos. Né? Então, só para que vocês tenham uma ideia, na década de 1810, pouco depois da implementação da atividade tipográfica com a impressão régia, o livro encadernado surgia, então, quase sempre associado à produção francesa, recém-chegada em armazéns como o de Gadet, Falassor, lá na Rua Direita. Já em torno de 1825, os periódicos já registram, os periódicos e os almanacs já registram a presença de pelo menos 4 profissionais fixados na cidade, todos eles atuando também como livreiros. Então, essa categoria livreira encadernadora, ela teve vida longa ao longo do século XIX no Brasil, e em seus respectivos endereços que passam, então, a conformar, né, o núcleo central da atividade gráfica editorial do Império, estendendo-se assim mais ou menos por 4 quarteirões: Rua do Ouvidor, Rua da Quitanda, Rua dos Ourives e a Rua da Cadeia. Bom, já entre 1830 e 1860, e a imagem que vocês veem aí, a expressão dessa compressão temporal, né, o que ela faz, nós identificamos, então, mais de 200 encadernadores em atividade, cerca de 60 apenas na última década, na década de 1860, nesse período aí que está apresentado, o que deixa claro, então, a expansão e espacialização, e uma especialização, né, melhor dizendo, do ofício, e também, claro, a consolidação do próprio Rio como um polo gráfico e editorial que se dá nesse período. Mas esse primeiro quadro nos levou, claro, imediatamente a uma questão de ordem relacional e escala. Então, até aí a gente estava no projeto Encadernadores Brasileiros, né? Diante dessa profusão de encadernadores, que em alguma medida também atuaram como comerciantes de todo tipo de produto, de chá, de charuteira, de jornal internacional, livro, tentando, inclusive, muitos deles, um lugar ao sol ao mundo da palavra impressa, né? Queriam tornar impressores, né? Queriam editar. Então, foi ficando muito claro que a parcialização do exercício do ofício, ela só faria sentido se nós trouxéssemos os outros personagens e, sobretudo, a recorrência das outras atividades, numa tentativa de compor, então, as bases, eu digo mesmo as bases, a gente está longe disso, mas as bases para uma geografia, então, urbana dos ofícios que integravam a produção do impresso. Agora, a constatação seguinte, e que ainda me surpreende, foi a de que esse trabalho ainda estava inteiramente por fazer. A gente realmente não tinha o início de uma geografia urbana dos ofícios do impresso. E o salto para o levantamento de livrarias, né, e tipografias parecia muito óbvio. Mas logo surgiram também os papeleiros, os fundidores de tipos, os comerciantes de máquinas gráficas, né, os litógrafos, os estampadores, esses ligados à produção de música, né, à produção de partituras. Enfim, todo um conjunto de ofícios que, desde o início, ofereceu um panorama mais amplo e articulado das práticas, então, que conformavam os modos de produção do mundo gráfico. E assim, então, foi tomando forma a possibilidade, e também, diante desse vazio, acho que é preciso dizer, a necessidade mesmo, né, de construir uma cartografia da cultura gráfica carioca do século XIX.
Essa ampliação do escopo do projeto significou mais 2 anos de trabalho sistemático, revisando fontes e enfrentando o problema do subdimensionamento da atividade gráfica, que já tinha sido apontado por vários colegas, mas, claro, vamos fazer referência a Hallowell, lá na década de 1980 ainda, né? E fizemos isso, claro, com o apoio desse amplo conjunto de periódicos disponíveis na Hemeroteca Digital e de outros documentos físicos levantados, em grande medida, no Arquivo Nacional, na Biblioteca Nacional, no Museu Imperial, no Arquivo Geral da cidade do Rio de Janeiro, enfim. Ainda que, claro, fontes físicas tenham sido reunidas, foi a documentação disponibilizada em meio digital, efetivamente, que tornou possível essa mudança de escala, né? Assim, não teria sido possível de outra forma, sem esse nível de cobertura, né? E de recorrência, isso não teria sido viável. Bom, mas aí esse amplo levantamento de atividades está ainda em curso, ele começou a nos permitir operar jogos de escala, articular a amplitude temporal e geográfica dos corpos reunidos, né? Mais de 8 mil registros naquela época, agora já não sei quanto nós estamos, com diferentes níveis de observação e da atuação individual, né, ao circuito urbano, do ofício às redes de relações entre os agentes, também algo que me interessa particularmente. Eu vou mostrar alguns casos para vocês daqui a pouquinho. Mas, além de ampliar a base de dados, era necessário pensar como representar espacialmente essas informações e, diante das complexas exigências da cartografia histórica propriamente dita, foi nesse ponto que a colaboração com o projeto Imagine Rio da Rice University se tornou realmente fundamental. Primeiro, pelo uso da própria plataforma, não sei se vocês conhecem esse atlas que eles desenvolveram, verdadeiro atlas digital, que representa a evolução urbana e visual do Rio de Janeiro ao longo de toda a sua história. E nós utilizamos muito a plataforma, mesmo antes de fazer contato com os colegas. E depois, por meio de um diálogo direto com os pesquisadores responsáveis, em especial com a Elida Metcalf, com o Bruno Castro, que nos forneceram, de uma forma assim, muito generosa, todos os dados já referenciados, né, de toda a malha urbana do mapa que eles disponibilizam, um mapa que já tinha, um mapa construído por eles a partir de uma conexão de vários outros mapas históricos, e então que nós adotamos como referência para começar a proposta de espacialização. Na verdade, no que diz respeito à cartografia, né, seja ela histórica ou não, nossa dívida, né, com essa plataforma de humanidades digitais é realmente imensa. Sem esse tipo de base, vocês estão vendo aí a imagem do Imagine Rio, né? Sem esse tipo de base, o máximo que nós poderíamos fazer, enfim, com os recursos que nós tínhamos, tanto financeiros quanto de conhecimento mesmo do campo, né, seria escolher 1 ou 2 mapas históricos e fixar lá uns pontos, a gente, né, nós ficaríamos por aí. E aqui, ao contrário, claro, nós passamos a trabalhar com um sistema de informação geográfica histórica, o que nos permite, né, não só localizar, mas articular dados, camadas temáticas, né, temporalidades de forma muito mais dinâmica. E ainda, do ponto de vista patrimonial, eu acredito que essa espacialização, ela possa contribuir futuramente, né, claro, em outro projeto, para a preservação da própria memória gráfica e urbana dos espaços que consolidaram, né, a atividade gráfica editorial no Rio de Janeiro, hoje marcados pela quase completa ausência de vestígio, né, tem dispositivo de identificação, né, apesar de toda a importância que essa rede tem para a vida urbana, para a história urbana, editorial, enfim, mesmo intelectual, né, da cidade. Bom, então, para iniciar essa fase de espacialização, nós elegemos um recorte muito específico
a década de 60, porque por uma questão muito pragmática, pela existência de um mapa excepcional, né, realizado pelo engenheiro inglês Edward Goto. Então, o chefe da Companhia de Melhoramentos da cidade do Rio de Janeiro, que em 1866 dirigiu um levantamento da cidade com o objetivo de projetar mesmo um sistema de esgotamento sanitário no centro urbano, fazendo então do Rio de Janeiro, por incrível que pareça, a terceira cidade depois de Londres e Hamburgo a contar então com um serviço dessa natureza nesse momento. Esse mapa então representa o traçado das ruas, tudo bem, mas crucialmente, que era mais importante para nós, a numeração dos edifícios, o que permite localizar com alguma precisão, claro, dentro da lógica da representação. Nós estamos na lógica da representação, né? Mas dentro dessa lógica, com alguma precisão, os estabelecimentos levantados. Então, com essa base cartográfica, nós constituímos um mapa autoral do projeto e selecionamos cerca de 500 registros dessa década, distribuídos nas 8 categorias: condição de tipos, máquinas gráficas, tipografia, papelaria, livraria, litografia, estamparia e, claro, encadernação. Cada registro foi padronizado, né, com dados de identificação, localização, fonte documental, tentando, claro, na medida do possível, controlar variantes gráficas, garantindo uma certa consistência, não total, mas uma consistência de indexação, de modo que cada linha, então, corresponde, né, a um ponto do mapa. E nessa fase, é isso aí que vocês estão vendo, né, exatamente um desses pontos que se abre, né, nessa plataforma. E nessa fase, os registros de encadernação, fundição de tipos e máquinas gráficas já estão disponíveis e incluem uma breve caracterização do agente e do espaço de produção baseado na documentação disponível. As outras categorias ainda estão sendo complementadas progressivamente. A gente está finalizando agora, esse mês, a caracterização mais estruturada das quase 100 tipografias localizadas, com documentação que integra produção gráfica, inclusive, de cada uma delas. Alguns casos contam com um repertório documental mais consistente, como esse aí que vocês estão vendo, de Jean-Baptiste Lombaert, esse encadernador livreiro de origem belga, que inicia sua atuação no Rio na década de 1840, com uma pequena oficina de encadernação, uma loja de encadernação, como se dizia, na Rua do Carmo, e que nos anos 1860 já mantinha uma importante livraria na Rua dos Ourives. Depois foi totalmente destruída, pelo menos a livraria com certeza, mas a localização com a chegada da Avenida Rio Branco, mas isso lá no começo do século XX. Mas, além de anúncios em periódicos, nós localizamos, então, encadernações da sua oficina, né? E entre elas, um exemplar que está hoje no Museu Imperial, enfim, uma encadernação especial, que chegou a ser exibida numa exposição universal em Paris, em 1867. Como é frequente, na verdade, no mundo da encadernação, os objetos preservados, eles costumam estar ligados a coleções mais estáveis, né, e a circuitos de prestígio. Ainda na primeira fase do projeto, nós realizamos um esforço sistemático de identificação e de análise material dos acervos da Biblioteca Nacional, buscando reconstituir as características técnicas, decorativas, né, materiais de encadernações comuns, anônimas, geralmente ausentes, né, dessas narrativas tradicionais sobre o ofício. E, infelizmente, como para essa grande massa anônima é muito difícil mesmo relacionar a produção ao seu espaço de fabricação, muitos desses espaços levantados, eles se limitaram, como nesse caso aí, à indicação mesmo da localização registrada em anúncios publicados em periódicos. Ou em outros documentos arquivísticos, dos quais o mais relevante, ao menos para tudo que tem a ver com impressão,
foi, sem dúvida, esse documento que eu mostro para vocês, que foi inteiramente georreferenciado, que é a relação dos estabelecimentos de impressão, litografia e gravura da Câmara Municipal de 1830. Enfim, claro, é um documento conhecido da historiografia do livro da edição, aqueles álbuns, né, aquelas exposições da história tipográfica, publicados ainda na década de 80, fazem menção, mas, de fato, acho que ele não havia sido até então explorado de uma forma sistemática, né, espacialmente. De todo modo, com todas as ausências, vamos dizer assim, e riquezas dos seus matizes documentais, o resultado atual é exatamente um mapa já referenciado do mundo gráfico do Rio de Janeiro, como eu mencionei. Nesse primeiro momento, essa cartografia se concentra na década de 60, mas em breve os registros que compõem também as bases né, de maior duração vão ser também espacializados ao longo do século XIX. O mapa de 1830 e 1880, feito agora, a gente faz um mapa autoral, na verdade, desenha um mapa autoral e integra as informações espaciais que são fornecidas, que foram fornecidas para nós pelos colegas, né, muito generosos do Imagine Rio. E em breve o mapa de 30 e 80 também estarão lá na plataforma, e aí sim a brincadeira vai poder começar, a gente vai poder trabalhar de uma forma relacional. Mas para já, né, o que esse mapa revela? Em primeiro lugar, a amplitude, a magnitude, né, e a densidade do setor. Nós identificamos aproximadamente 100 tipografias com estruturas muito variadas, isso para a década de 60, lembrando, 93 papelarias, uma categoria que reúne oficinas e comércio de natureza diversa, desde papel de impressão, artigo de escritório, pequeno serviço tipográfico, 63 oficinas de encadernação, com produção bastante heterogênea, 57 litografias, um setor estreitamente vinculado à imprensa ilustrada e satírica, 46 livrarias que variavam, então, desde espaços de sociabilidade, né, mais consolidados e prestigiosos, até pequenas lojas absolutamente precárias que comercializavam todo tipo de produto, tabaco, chá, o que fosse, né? E 19 oficinas de estamparia, especialmente gravura em metal, que são circuitos de produção diferentes mesmo da produção da litografia, da gravura e litografia, e que está frequentemente associada à produção e à venda de partituras musicais. E além disso, claro, as 8 funções de tipos e máquinas gráficas. Enfim, grande parte dessas tipografias teve uma vida, claro, tão breve quanto os impressos que elas produziram. Né? Apenas 5 das 46 livrarias estavam integradas à atividade tipográfica. Algo que me surpreendeu, confesso. O que confirma, claro, essa forte vinculação com a imprensa periódica. Como já esperado, os maiores estabelecimentos, né, concentravam-se na Rua do Ouvidor, com a tipografia do Diário do Rio de Janeiro, Jornal do Comércio, tipografia, né, universal, e um famoso desconhecido né, o Teixeira e companhia, que reunia todas as categorias, as 8 categorias numa loja só, e nós agora aguardamos os mapas de outros períodos para começar, então, a acompanhar esses deslocamentos, essas permanências e transformações ao longo do 19. Agora, como eram essas oficinas, né? Como elas operavam, quem as operava, o que produziram, né, e quais redes, de fato, elas estabeleciam, são questões que só vão poder ser aprendidas por meio de estudos monográficos, né, de bibliografia material, eu acredito fortemente nisso, aliados a uma prosopografia do mundo gráfico, capaz, de fato, de relacionar trajetória individual com trajetória coletiva. Mas, para já, nesse momento,
para além de identificar as zonas de concentração das diferentes atividades em relação à evolução urbana da cidade, um trabalho que ainda não tinha sido desenvolvido, o que nós podemos tentar é nos aproximar do burburinho do cotidiano, né? As disputas entre atores anônimos, as trajetórias de aprendizes e mestres, os discursos sobre a valorização das artes gráficas, os diferentes estatutos jurídicos. E, para isso, sem dúvida, os periódicos revelam um repertório, de fato, muito vivo dessas cenas, né, e de situações. Por exemplo, essa que vocês estão vendo aí, sobre a mudança da sede do periódico Ilustrado Bataclan, que possui uma tipografia e uma litografia próprias, e cuja revista, publicada na década de 60, ao longo da década de 60, circulava em uma ampla rede de distribuição. Então, uma tipografia muito conhecida por essa publicação, mas, ao mesmo tempo, nós identificamos que essa oficina, além de produzir semanalmente essa revista, ela se mantinha muito ligada às demandas mais concretas, né, do mercado gráfico, anunciando impressão de fatura, cartão de endereço, aviso de falecimento, circulares, enfim, toda sorte de trabalhos gráficos utilizados, né, naquele momento. Claro, não vou ter tempo aqui de desenvolver muitos exemplos, mas para que vocês tenham uma ideia, eu separei um que sintetize, e aí a gente termina com isso, muito bem esse movimento cotidiano dentro da categoria de fundição de tipos. Há um caso particularmente interessante, a disputa pela direção da fundição da Casa de Correção da Corte, a primeira prisão com regime de trabalho penitenciário em terras brasileiras, onde, então, os ofícios ligados ao impresso, e especialmente encadernação e fundição de tipo, tiveram, então, bastante expressão. Nesse momento, breve contexto, início da década de 60, o Rio conta com 8 fundições de tipos, que ilustram de forma clara a fase na qual a fundição de tipo está no país, que é exatamente a fase de expansão do comércio de matrizes tipográficas, que é um comércio feito totalmente, quase que absolutamente por fundidores franceses, após uma série de tentativas muito frustradas, que estão muito bem documentadas nos relatórios ministeriais, de implementação de uma fundição própria no Brasil, já na época da impressão régia. Depois desses insucessos, então, inúmeros, a indústria entra nessa terceira fase, e desenvolvida a partir, sobretudo, da década de 40, e com a importação das matrizes francesas, sem a realização de punção e desenho de letra. E é nesse contexto, então, que chegam Isaac Blanchard, Louis Torré, Bouchot, Auberti, Mouratet, enfim, uma série de personagens. Mas o caso ilustra, que eu estou ilustrando aqui, ele começa em 1863, quando o Auberti, então, se instala lá na Rua da Assembleia e anuncia sua fundição de tipos. Pouco depois de uma série de artigos publicados no Jornal do Comércio, revela, então, os bastidores de uma disputa pela concessão da atividade de fundição, envolvendo esse Louis Mouratet, que já havia obtido uma licença pouco antes, a julgar pela disputa acirrada, o negócio parecia ser bastante lucrativo, né? O Auberti propõe, então, ao governo imperial a modernização do estabelecimento por um custo muito reduzido, ressaltando os benefícios econômicos e técnicos da sua proposta, e, diante da negativa, ele se volta furioso assim, para os jornais todos, para denunciar exatamente a ausência da chamada pública para contratação, criticar os apadrinhamentos políticos e fazer uma firme defesa, inclusive, dos princípios da livre concorrência. Enfim, a rivalidade dos dois comerciantes adquire, claro, contornos ainda mais expressivos quando a gente observa no mapa da cidade que o estabelecimento do Auberti se situava justamente em frente à loja de Mouratet. Obviamente que trata-se do início daquilo que eu gostaria muito que se tornasse um programa prosopográfico, né, dos agentes do impresso no Brasil, né, cujos trabalhos de referência em outros países nos dão a medida da amplitude mesmo dessa tarefa, né, que está só começando agora a ser feita, e eu penso aqui, é claro, no trabalho dos colegas italianos, com um repertório de editores
italianos dos 800, foi publicado em 2004. O próprio repertório de impressores e livreiros vinculado à Biblioteca Nacional da França, o trabalho pioneiro inglês, o British Book Trade Index, que recenseia impressores, livreiros, encadernadores e outros agentes também do livro até meados do século XIX. Enfim, todos projetos que contaram com equipes muito amplas e com apoio institucional de bibliotecas, de acervos. E agora eu vejo esse movimento que está aparecendo em outros espaços também como de fato, um resultado dessa dimensão tomada pelas plataformas digitais, né? Como já previa lá a Sabina Juhatzic, num colóquio que comemorou os 50 anos do livro, do aparecimento do livro, enfim, um colóquio, né, vários de nós participamos, estivemos lá, fizeram com que esse tipo de empreendimento, né, deixasse de funcionar apenas como um repertório biográfico ou apenas como um instrumento bibliográfico, né, auxiliar, para sustentar, então, abordagens relacionais, né, voltadas à circulação dos impressos, à geografia dos espaços de produção, à mobilidade dos agentes, à constituição das redes mesmo, né, em diferentes escalas. Então, nessa primeira versão da plataforma, nós contamos com um primeiro ensaio de sistematização, ainda tímido, né, do tamanho da nossa equipe, do nosso financiamento, centrado primeiro na década de 60, mas que já oferece uma listagem espacializada e documentada, né, dos estabelecimentos, das suas práticas, e com isso, claro, dos indícios que orientam, inclusive, a pesquisa a partir de agora para outros acervos físicos, incluindo fontes que nós não consultamos, fontes jurídicas, criminais, notariais, né? Mas aí tem um trabalho que, claro, só pode acontecer de uma forma coletiva. Mas como eu não me reconheço propriamente no universo do digital, talvez seja importante situar melhor esse desfecho, e aí termino com isso. O projeto começou a partir de uma abordagem, né, estritamente material. Assim, eu ainda me surpreendo de ter parado aqui. Bibliográfica mesmo. Assim, eu me formei na bibliografia material, né? E até na escodicológica. E se desenvolveu depois nessa abertura em rede, acho que é importante dizer, com plena consciência, e não sem contradições, com todas as contradições que isso incorre, né, dos efeitos dessa primazia contemporânea do digital sobre os acervos físicos, sobre os espaços de salvaguarda e sobre os próprios modos, né, de se fazer história. Então, em meio à revolução tecnológica em curso, né, para além do receio do excesso, o medo da perda é também atualizado, né, nesse momento, e sobretudo em contextos de salvaguarda e de preservação, como os nossos no Brasil, né, que são que não completaram, vou dizer, não completaram seus ciclos patrimoniais, né, que são marcados pela vulnerabilidade, né, pela simbólica e material própria, né, na verdade, das nossas realidades históricas. Então, quero dizer que o recurso às ferramentas digitais ele não aparece aqui como uma adesão irrestrita a um paradigma, ou como uma substituição, né, da materialidade dos objetos e dos arquivos, mas, sobretudo, como uma possibilidade metodológica, né, capaz de tornar visíveis certas escalas, relações e espacialidades que dificilmente poderiam ser apreendidas apenas pelos meios tradicionais, vamos dizer. E da mesma forma, né, ao reunir grandes quantidades de documentação dispersa, certas fontes da cultura gráfica, ainda muitas vezes invisíveis e marginalizadas dentro dos próprios acervos, porque essa é a nossa realidade, né, para a cultura gráfica. Elas passam a ganhar inteligibilidade, na verdade, visibilidade, e até mesmo renovar, assim, vamos dizer, o valor patrimonial e documental. Bom, mas acho que feita essa ressalva, eu acho que eu posso terminar por aqui e partir para a conversa com vocês. Muito obrigada por terem me ouvido tanto tempo falar sobre isso. Obrigada. Muito bom, Ana. Obrigado nós. Obrigado.
Obrigada. Acho que o professor Daniel Alves caiu, né? Teve uma queda Ah, na rede. Ele havia dito nas mensagens que que a internet dele estava muito instável. Mas eu sim, acho que a gente então vai conversando enquanto ele volta, não é claro, isso? claro. Ana, vou começar e peço para também quem quiser, enfim, depois a gente faz uma rodada de questões e depois passamos a bola. Bem, esse teu projeto sempre me deixa com muita alegria, porque fico pensando no como seria se isso pudesse ser expandido para as diferentes escalas, né? Mesmo dentro do Brasil, para se pensar também essa noção de escala. O Rio é sempre a referência. é, Você ter achado um material cartográfico com essa qualidade é realmente uma coisa que me parece muito especial, muito difícil de ser reproduzido em outros contextos. Pronto, o professor voltou, eu vou então finalizar essa questão e passo para o professor Daniel Alves. E de todo modo abre assim uma senda para se pensar em adaptações e para outras praças, vamos chamar assim, não é isso? E aí, bem, que desafios, precisa responder agora, a gente passa para o professor, mas que desafios você encontra não só a partir dessa dimensão cartográfica, que já me parece, mas da própria estrutura universitária de pesquisa do momento, nesse contexto, em torno, inclusive, desse tema, em torno, inclusive, enfim, desse cruzamento entre a materialidade, a história do livro, a história tipográfica enfim, essa dimensão das humanidades digitais, para que isso possa ser expandido para outros programas de pós-graduação, para outras realidades de pesquisa no Brasil. Pronto, eu passo a palavra, então, para o professor Daniel Alves, que já voltou. Eu queria pedir desculpa, porque a minha rede aqui em casa não costuma falhar, estou mesmo perto aqui do router, mas falhou duas vezes e eu estou agora a conseguir acesso através do telemóvel só, e portanto vamos ver, é capaz de ficar lento na mesma, e acho que perdi só a parte final mesmo da apresentação da Ana, mas quero dar os parabéns que me parece um trabalho muito, muito bom e com um conjunto de dados magnífico, já de si as fontes foram dando um conjunto de informação muito, muito relevante, e depois a forma como, no fundo, as metodologias usadas foram conseguindo pôr tudo em rede e, no fundo, fazer a possível comparação de todos aqueles dados e a agregação de todos aqueles dados nesta plataforma. Mas a questão que a Débora estava a colocar parece muito relevante e, portanto, se calhar, acho que se calhar começávamos por aí. Eu depois tenho aqui um conjunto de outros comentários e questões a fazer, mas julgo que a pergunta que a Débora estava a colocar acho que me parece muito relevante e, portanto, Ana, se quiser começar por aí, dando-lhe mais uma vez os parabéns, está um trabalho excelente, sem dúvida. Muito obrigada, Débora, Daniel. Nossa, claro, sempre que eu comecei a apresentar esse trabalho no KL, quando na Argentina, no finalzinho do ano passado, quando então encontrei Débora e veio o convite. E desde então, eu já tive a oportunidade de apresentar em instâncias diferentes, em mais dois outros espaços. E a cada vez a pergunta é essa: como assim? Vamos formar um projeto nacional, né? Vamos nos unir? Enfim, quais são os desafios? São inúmeros. Primeiro, para ficar na questão mais técnica, né? Eu acho que, sem dúvida, o desafio cartográfico ele exigiria um outro projeto, né? Assim, exigiria um projeto que desse conta desse sistema geográfico histórico, que já chegou pronto para nós a partir do Imagine Rio. Então, esse, né, seria uma frente de trabalho que exigiria especialização, né, inclusive investigadores, né, do campo diretamente vinculados. E a outro desafio é a documentação.
né? Sem dúvida nenhuma, porque isso só foi possível trabalhar com esse volume de dados, ainda que a gente tenha trabalhado com dados físicos, com fontes físicas, a gente só conseguiu trabalhar com esse volume de informação graças às plataformas digitais brasileiras. Enfim, sobretudo a Hemeroteca Digital, não só, enfim, biblioteca Gita José Mindlin, enfim, tem uma série de instituições que desenvolvem também, né, um trabalho de digitalização de documentação. O Instituto Moreira Salles foi fundamental, mas sobretudo a Hemeroteca Digital, que nos deu acesso a esse portal assim, de periódicos e que possibilitou trabalhar de uma forma sistemática. Então, isso, quando a gente amplia para, né, um espaço mais amplo, nós recaímos nessa questão, sem dúvida, da documentação, né? Além da cartografia. Ainda que a hemeroteca, claro, a hemeroteca não contém, ela é nacional, ela não contém só documentos, né, produzidos no Rio de Janeiro no século XIX. Mas ainda assim, essa produção ela exigiria logística, né? Pensa bem, viagens pelo país e uma articulação institucional muito bem amarrada e com financiamento para envolver, né, pontos diferentes do país e pesquisadores que pudessem, né, agregar e trabalhar de uma forma temática, regional, para então formar esse todo. Então, parece que, enfim, tem um desafio, talvez o primeiro, o último, ele passa a ser o primeiro, que é financiamento, porque com financiamento tudo isso pode ser feito. Né? Eu acho que é isso. O primeiro é o financiamento. Enfim, não sei se respondi que vocês têm outras... Vocês pensam em outras formas de integração? Claro, eu estou agora querendo fazer uma grande chamada. Essa é um outro dilema também, né? Eu gostaria muito de fazer uma grande chamada, convidar colegas, né, de diferentes instituições para integrar esse projeto, mas para isso eu estou esperando chegar agora um novo edital, porque para fazer um convite desse, né, nós temos que também oferecer condições mínimas de trabalho. Então, acho que mais uma vez nós esbarramos nessa questão, mas eu vou fazer isso de qualquer forma, agora em breve. Assim que, como a base ainda está bastante desfalcada, né, eu fiz questão de colocá-la no ar, mesmo sem conseguir finalizar a caracterização de todos os agentes, porque já levava tempo demais. É uma equipe mesmo muito reduzida. Nós trabalhamos ao longo de 4 anos com praticamente 3 pessoas. Eu e sempre mais 2 estudantes, um estudante de iniciação científica, um estudante de doutorado. Então, para fazer tudo isso manual, nós temos agora, na verdade, os dados todos, não todos, mas assim, dados bastante consequentes e tratados para fazer essa espacialização já imediatamente, mas a gente não tem fôlego mesmo de equipe para conseguir alimentar essa plataforma no GIS manualmente. Então, nós vamos dar esse estou esperando exatamente que essa primeira versão se complete para fazer uma chamada mais ampla para alguns colegas e instituições, né, grupos de pesquisa no país que, claro, se interessam não exatamente por esse projeto, né, assim, é muito mais amplo, mas por uma abordagem efetivamente prosopográfica, né, que me parece essencial para tentar articular os trabalhos monográficos, que é o que a gente vem fazendo, e muito bem, né, ao longo de muitas décadas, né, vários que a gente pode pensar aí, trabalho de vários colegas que desenvolveram, né, biografias de editores, muito centrado na figura do editor e do impressor, né, na maioria das vezes,
o que é comum para esse tipo de trabalho, mas articular com um panorama mais amplo, que nos dê condições de situar, inclusive, né, essas figuras num espectro relacional mais amplo, trazendo os outros atores, né, do mundo do impresso. Então, se me permite, Ana, obrigado pela resposta e pelos detalhes aqui, que me parece que são muito comuns a este tipo de projetos e nós aqui em Portugal acho que passamos pelas mesmas dificuldades, no fundo, de muitas vezes recolher contributos de outros colegas, fazer redes de colaboração. O financiamento é fundamental, principalmente para este tipo de projetos, que são por vezes muito exigentes ao nível das equipas mais técnicas, da manutenção das plataformas, os softwares, tudo isso implica muito trabalho. O seu trabalho parece-me que é muito relevante até para podermos aqui discutir um conjunto de características daquilo que são os projetos de humanidades digitais, no fundo, não é? E nesse sentido é um excelente estudo de caso para quem quiser entrar nesta perspectiva ou incluir essa perspectiva no seu trabalho. No fundo, a Ana chamou aqui ao longo da apresentação, foi focando alguns aspectos que eu fui tomando nota e que, no fundo, são clássicos já da discussão deste meio em que eu me tenho orientado nos últimos anos. Um deles tem a ver com a questão da- de um debate que no meio das humanidades digitais, no campo das humanidades digitais, pelo menos desde a viragem do século, que se faz entre uma tensão que existe, no fundo, entre aqueles que estão neste campo, se o objetivo das humanidades digitais é produzir ferramentas para as humanidades ou, como eu acho que é a perspectiva com que a Ana se coloca, aproveitar essas ferramentas digitais para produzir conhecimento para a história, para a literatura, para a antropologia, seja qual for as áreas em que estejamos. Eu sou também mais adepto da segunda do que da primeira, portanto, apesar de tudo. Mas é um debate que continua muito vivo ainda nas humanidades digitais. Eu acho que é válida também outra perspectiva, efetivamente, mas parece-me que esta área deve contribuir essencialmente para, depois de nos dar as ferramentas, nós voltarmos à produção de conhecimento e acrescentarmos conhecimento a esta área, e acho que este seu projeto é muito nisso. Ou seja, percebeu que havia ali uma mais-valia pela introdução desta plataforma, destes vários métodos, mas o foco é conhecer e até potenciar agora, porque provavelmente, como estava a dizer, a questão da prosopografia, não é? Também esse tema me foi muito caro, me é muito caro, aliás, todo o seu trabalho, tendo em conta que, quer no doutoramento, quer nas outras investigações que tenho feito posteriormente, a prosopografia é uma das minhas metodologias de eleição e o estudo urbano deste pequeno comércio, destes pequenos serviços, é também a minha área de estudo, sempre usando precisamente as metodologias digitais. Depois há aqui uma outra perspectiva que me parece que ressalta disto e que a Ana acabou por referir também, porque provavelmente o estado em que chegou eu vou dizer facilidade, que não é fácil, obviamente. Eu percebi todos os constrangimentos e toda a dificuldade que é trabalhar num projeto com esta envergadura e com este tamanho, volume de dados e complexidade de informação. Mas ele teria sido muito mais difícil, ou se calhar impossível, sem outras condições prévias, se não se tivessem verificado. E a Ana acabou por falar disso. No fundo, a importância de nós estarmos desde o final da década de 90 e as várias instituições da cultura e da memória estarem a digitalizar os seus acervos, a colocar os seus acervos em acesso aberto, que é hoje em dia um manancial de informação que nós, investigadores, podemos aproveitar de uma outra forma que não se conseguia há vários anos. No fundo, são fontes muito
dispersas, as que falou aqui, não é? De tipologias muito diferenciadas, mas que o facto de elas estarem em formato digital, pelo menos uma parte delas, não é? Vem possibilitar efetivamente a realização deste tipo de trabalhos. Eu estou a fazer assim um conjunto de comentários, depois a Ana responderá àquilo que entender, mas era só para sistematizar um pouco as ideias que dentro desta ligação com as humanidades digitais me pareceram que eram relevantes aqui no seu trabalho. Uhum. Depois, por outro lado, é esta importância que também destacou e que me parece que é fundamental quando nós falamos de projetos de humanidades digitais, que é esta importância da colaboração. E o projeto Imagine Rio eu já conheço há vários anos, é um projeto excelente, fantástico, e foi ótimo vocês terem conseguido fazer essa parceria, porque o esforço de tempo e de trabalho que está e que tem que ser emprego na construção destas infraestruturas, porque no fundo o Imagine Rio acaba por ser hoje em dia uma infraestrutura de dados georreferenciados que pode ser depois aproveitada por múltiplos projetos, não é? Foi, no fundo, um esforço que foi feito aqui em Lisboa por Luís Pinha da Silveira, um colega com quem eu comecei a trabalhar desde muito cedo, e que produziu o Atlas de Cartografia Histórica, que é também uma infraestrutura que nós temos aqui de dados georreferenciados que agora pode ser usada para múltiplos trabalhos, e esse é um legado que ele nos deixou, felizmente. E isso é também importante, e é um trabalho muito moroso. Ou seja, não se chega a este ponto de conseguir fazer este tipo de cartografia sem antes ter um trabalho de recolha da cartografia histórica, de georreferenciação, de criação de bases de dados de endereços que depois são possíveis de usar para outros trabalhos. Eu tenho aqui um outro conjunto depois de questões, assim, mais de pormenor, mas são estas, talvez, três grandes ideias que eu tinha aqui para lançar para debate, se calhar demasiado, isto dava quase uma tese, não é? Mas que me suscitaram a sua comunicação, porque me pareceu muito interessante, e tocando nestes pontos que são pontos importantes para quem começa agora a fazer um trabalho, pensar que incorporar as humanidades digitais não é só, neste caso, pôr pontos no mapa, não é? Tem muito mais do que isso por trás. Exato. Nossa, muito obrigada, Daniel. É a primeira vez que eu tenho a oportunidade, né, de apresentar o projeto e fazer uma discussão com alguém que está, de fato, no campo das humanidades digitais, né? Então, isso, te ouvir, muito, muito bom, né? Muito, muito importante mesmo, e fico contente, inclusive, com as apreciações positivas também, porque, como eu disse, acho que caiu a sua conexão nesse momento. Eu não me reconheço de forma nenhuma, né, propriamente no universo digital. Então, assim, eu, na verdade, fui formada na bibliografia material, e o projeto começou com uma abordagem estritamente material, bibliográfica, né, codicológica, e depois é que ele se abriu em rede dessa forma. Eu acho que isso já responde aí a sua, né, não exatamente uma pergunta, mas onde que eu me coloco nesse debate, né? Eu acho que eu não me integro nesse debate, mas forçosamente sim, né? Então, porque, claro, ainda que eu tente me esquivar o máximo possível do debate, porque eu não me reconheço no campo, eu estou apresentando uma plataforma de humanidades digitais, né? Assim, isso é um dado. Então, de fato, eu tenho, até o momento, não fiz o salto, até o momento nós temos utilizado esses recursos todos como ferramentas que nos ajudam a uma compreensão histórica, né? Então, é desse lado que nós estamos, né, no debate. Mas, de fato, sobretudo em contato com os colegas do Imagine Rio, e aí, claro, adoraria, assim, por exemplo, ter a oportunidade de escrever alguma coisa com os colegas
talvez com a Álida, não sei, mas com os colegas do Imagine, exatamente porque eu vejo absolutamente as possibilidades de produção do conhecimento que só podem ser feitas, de fato, nesse ambiente, com um sistema geográfico histórico. Então, assim, mas eu não tenho competências técnicas para avançar nesse campo. Então, acho que isso só poderia se consolidar, aí já passo lá para o seu terceiro ponto, só poderia se dar, de fato, com uma interlocução muito, muito próxima, interdisciplinar, efetivamente, né, com colegas que dominem toda a estrutura de recursos técnicos que, ainda que não possam, ainda que essas práticas não possam ser reduzidas a esse domínio técnico, esse domínio é fundamental, né, para o desenvolvimento de um discurso mais consolidado, né, dentro do campo das humanidades digitais. Não quero de forma nenhuma reduzir as humanidades digitais a isso, tá? Mas, ao contrário, dizer da minha, né, incapacidade mesmo, da minha falta de domínio técnico para até mesmo fazer interlocução. Eu tive que começar a estudar um pouco sobre, assim, até 2 anos atrás eu conhecia muito mal o GIS, eu não sabia muito bem como isso, eu não sabia, eu desconhecia, na verdade. Eu vi uma plataforma de GIS, assim, né, como que a coisa funciona, os bastidores há muito pouco tempo. Então, até mesmo no nível mais básico de vocabulário, de compreensão do que essas ferramentas, do que essas plataformas são capazes de fazer, né? Tudo isso foi fruto desse projeto, não estava no horizonte. E, de fato, com relação a isso que diz sobre um manancial de informação, que essas plataformas que vêm sendo consolidadas desde a década de 90 nos deram, é algo assim, né, absolutamente impressionante. Sem esse trabalho, de fato, esse projeto seria impossível, pelo menos da forma como ele se desenhou. Na verdade, o primeiro desenho de site para o projeto, ele foi pensado como uma espécie de planilha, assim, uma planilha mesmo, de que desse acesso aos colegas a essa informação. E aí, quando chegou a plataforma Imagine, é que isso se transformou numa realidade, né, a cartografia. E aí veio toda a discussão sobre a necessidade de se consolidar uma geografia urbana do livro, aí veio uma nova bibliografia, porque além, né, na verdade, do salto para o digital, eu fiz um outro salto dentro da própria história, que é para a história social. Eu fiz história cultural durante muito tempo, né, meus trabalhos... enfim, vamos dizer, uma história cultural subsidiada pelas técnicas de observação morfológica dos livros, dos objetos do impresso, né, subsidiadas pela bibliografia material, pela codicologia, mas uma história cultural. Então, eu não tinha estudado gente. Até então, eu só tinha estudado os livros, mas os atores, não. Então, eu fiz esse salto também. Então, isso vem junto com uma massa bibliográfica, né? Então, dar conta desses saltos dentro da historiografia, de um campo para o outro, acho que é algo que ainda vai demorar um tempinho para eu ficar mais confortável e me colocar de uma forma mais confortável dentro desse universo das humanidades digitais. Não, sem dúvida, sem dúvida. E agradeço muito os comentários, porque acho que foram muito esclarecedores também. E eu acho que toca muito nesse ponto, na questão do trabalho colaborativo. E há muitas vezes muitos colegas aqui também em Portugal e no Brasil, que também conhecem bem esta área, quer da história, quer das humanidades digitais, que têm muitas vezes este receio de que o digital não lhes diz nada, ou porque não têm ainda, se calhar,
à vontade suficiente para integrar algumas ferramentas, mas muitas vezes são estas colaborações e nas humanidades digitais é isso que acontece muitas vezes, não é? É nós termos a noção de que temos um conjunto de competências e não temos que agora andar a transformar-nos em engenheiros informáticos para fazer isto, não é? Temos muitas vezes colegas que já sabem, já dominam isto e que nos podem ajudar a fazer o trabalho, e essa colaboração com o Imagine Rio foi muito boa. E eu estava precisamente a ouvi-lo e estava-me a lembrar de um conjunto de colegas que ficam, se calhar já conhece, mas que têm feito muito trabalho nesta área dos sistemas de informação geográfica, da história urbana, inclusive quer do Rio, quer de São Paulo. E com perspectivas de análise muito semelhantes. Estou-me a lembrar do Luís Ferla, por exemplo, da Universidade Federal de São Paulo, que tem o projeto Pauliceia 2.0, julgo que não sei se a Ana conhece. Não. O Pauliceia, acho que é mesmo assim, se procurar Pauliceia Uhum. 2.0, é também uma plataforma colaborativa de mapeamento de toda a história material, cultural, política, social, económica da cidade de São Paulo, desde o século XVIII, se não me falha a memória, até à atualidade, com mapas georreferenciados e com um método de georreferenciação de endereços muito interessante para ultrapassar algumas das dificuldades que há no encontrar no ponto certo destes endereços, não é? A Ana teve esta sorte de ter aquele mapa com os números de porta, que é mesmo para Lisboa isso não existe, por exemplo, não é? Não temos uma fonte assim. É Ah, impressionante. isso é fantástico, e o Luís Ferla tem feito um trabalho excelente nessa área. No caso do Rio mesmo, há para o século XIX, os trabalhos do Carlos Valência Vila com dois L's. Ele é um colombiano que trabalha já há muitos anos e vive há muitos anos no Brasil, é professor na UF, na Federal Fluminense, e tem trabalhos sobre economia, sobre história económica, sobre história da escravatura no século XIX no Rio, e usando sistemas de informação geográfica. Tenho a certeza que ele iria adorar conhecer o seu trabalho, portanto, se for o caso disso, eu posso vos colocar em contacto também. E uma última referência que depois me leva para uma última pergunta, até para não monopolizar aqui o debate, é de Daniel Sanches de Almeida, uma investigadora da Fundação Getúlio Vargas, que foi investigadora também aqui durante algum tempo no Laboratório de Humanidades Digitais e que tem trabalhado muitas temáticas no Rio e não só, mas com sistemas de informação geográfica e atualmente com inteligência artificial também. E deixava esta nota precisamente porque me parece que o volume de informação que nós hoje temos digitalizado e a utilização que hoje em dia já se pode fazer de algumas ferramentas de inteligência artificial vão provavelmente poder ajudar a expandir no futuro a equipa da Ana ou uma outra que queira vir fazer trabalho sobre os dados que agora coloca disponíveis, porque há já usos muito interessantes deste tipo de ferramentas, precisamente para a área da identificação das pessoas, dos lugares, e dos eventos, das cronologias, que no fundo foi aquilo que vocês fizeram neste trabalho. A Daniel, por exemplo, tem e ganhou agora um prémio internacional da área das humanidades digitais. Todos os anos é lançado um prémio sem valor financeiro, apenas simbólico, dos melhores projetos de humanidades digitais, e ela ganhou com um projeto chamado Relicária, em que fez um aplicativo que permite, colocando documentos nessa plataforma, ele faz automaticamente a detecção do nome de pessoas, das datas e dos locais que estão mencionados no documento. E automaticamente faz a cartografia desses mesmos locais. E, portanto, nós estamos numa voragem de desenvolvimentos que estas últimas tecnologias emergentes têm trazido, que são
por vezes nos ultrapassam. Eu mesmo não domino estas tecnologias agora, esta inteligência artificial, vou conhecendo estes projetos, obviamente, e reconheço o seu valor, mas acho que já estão para lá da minha capacidade de produzir conhecimento nesta área. Mas pronto, quer dizer, eu teria para aqui, acho que teríamos aqui conversa para mais 2 horas, só nós os dois. Mas de qualquer maneira, pronto, ficam estes comentários finais e depois também dar espaço aos colegas que queiram intervir. Muito obrigada, Daniel. Já anotei tudo aqui. Muito obrigada. Obrigada, Daniel. Acho que a gente pode abrir, então, para comentários de todos que estão e todas que estão cá. Não sei se alguém quer aproveitar e... Patrícia Hansen. Oi, boa tarde. Já levantei rapidamente a mão aqui antes que eu não Boa. tivesse mais tempo para perguntas. Olha, parabéns, Ana, um prazer te ouvir falando sobre o projeto, sensacional, realmente. E eu sou, assim, uma grande admiradora, assim, dessas artes, né, ligadas ao livro. A encadernação é minha paixão, inclusive, sou encadernadora amadora, bem amadora, mas, enfim, tenho uma paixão pela encadernação e também pela tipografia, pela impressão. Eu queria te fazer uma pergunta muito interessada, né, se você esbarrou, catalogou mulheres empresárias, né, tipo, donas de tipografias ou dessas livrarias, ou até trabalhando na encadernação. Sim, olha, essa é uma questão que eu adoraria. Obrigada, primeiro, Patrícia, pela pergunta. Que bom te conhecer. Vou procurar depois mais informação sobre o seu trabalho e tudo. Essa é uma questão que sempre aparece. Eu adoraria que a gente conseguisse fazer um corte de gênero. Pensei, inclusive, na nossa primeira tabela, estava lá prevista essa coluna. Mas nós não conseguimos fazer, assim, pelo menos pela documentação que nós acessamos até agora, as mulheres que aparecem são as viúvas das casas impressoras ou das lojas de encadernação, ou lojas de encadernação menos. Sabemos que elas estão muito presentes, né? Nessa produção, mas elas estão muito pouco documentadas. Esse é um desafio que eu gostaria, inclusive, de tentar enfrentar com colegas que têm estudado esse corte de gênero no mundo da produção do impresso. Penso aqui na colega Marina Garoni Gravier, que tem feito um trabalho continuado nessa direção ao longo das últimas 2 décadas. Enfim, ela trabalhou sobretudo no caso mexicano e de outros países latino-americanos, mas não trabalhou no Brasil. Assim, como fazer como furar essa bolha documental? Eu confesso que eu não sei ainda, assim, para além das menções, né, dos anúncios, das menções que aparecem pela via né, dos periódicos, e de fato as viúvas elas começam a aparecer, é o caso da viúva do Paula Brito, mas além disso eu não identifiquei uma menção direta à atuação de mulheres no mundo impresso. E não só do impresso, né? Enfim, na cultura gráfica, de um modo geral, noticiada, né? Registrada. O livro de registro, por exemplo, não tem nenhuma mulher. Desculpa, o livro de registro é aquele que você produziu um manuscrito? É um documento. Não aparece nenhuma viúva, né? A viúva, sim. Sim. Viúva, sim. Antes de passar a palavra para o seu Daniel, a Ana Sonsino
escreveu aqui no chat, no século XV e XVI, as confrarias de tipógrafos na Espanha não permitiam que as mulheres fossem as mestres de uma tipografia. Desconheço como seria no século XIX. Com relação à legislação, não desconheço. Sou Daniel, se quiser. Não, eu queria só também acrescentar aqui um comentário, porque, no fundo, nesta perspectiva de género e daquilo que as fontes também nos dificultam, digamos assim, de encontrar isto, em Lisboa eu também tive essa dificuldade. As fontes oficiais ou as fontes das associações, eu estudei os lojistas, e os lojistas em Lisboa é uma categoria muito difusa, que correspondia, no fundo, a tudo que era pequeno comércio, pequeno serviço, onde estavam incluídas as tipografias, os livreiros, os merceeiros. Era, assim, uma categoria muito, muito extensa. A associação acabava por incorporar no seu seio muita gente. Mas também, lá está, na associação, as únicas referências a mulheres que me apareciam eram de viúvas, essencialmente, mas depois houve uma outra fonte que eu consultei, que não sei se existe para o Rio, quer dizer, sei que ela existe para finais do século XIX, mas não com as mesmas características em Lisboa, que é o licenciamento de estabelecimentos comerciais ou de estabelecimentos de serviços, no fundo, não é? Como seriam os livreiros, os encadernadores, os tipógrafos, por aí fora. E esse licenciamento, que era controlado pela Câmara Municipal, no caso em Lisboa, não sei se é o caso da Prefeitura do Rio, aí sim eu encontrei muitas referências, não só já às viúvas que de vez em quando apareciam no registro dos sócios da associação, mas de mulheres, efetivamente, que participavam em negócios. Cerca de 13% de todas as licenças que eram dadas a comércio entre 1890 e 1910, 13% eram de mulheres, o que é um número, apesar de tudo, já considerável. Mas nestas áreas especificamente que a Ana está a trabalhar, não, muito pouco ou quase inexistente. Ou seja, elas participavam noutro tipo de negócios, noutro tipo de estabelecimentos, noutro tipo de atividades e eram proprietárias, efetivamente, daquele negócio, não porque o marido morreu só, não, mas eram proprietárias mesmo do negócio. Mas neste específico dos negócios ligados à atividade de impressão, à atividade de livreiro, é muito raro. A percentagem deve ser a rondar os 2% ou talvez menos do que isso. Era só este apontamento, porque provavelmente, se calhar, algumas fontes parecidas ao nível do licenciamento de estabelecimentos no Rio possam dar esse detalhe, e realmente a intervenção das mulheres, acho que não é só uma questão de falta de fonte, é porque se calhar a dinâmica cultural e económica e social do século XIX não permitia ou não abria a possibilidade das mulheres participarem nesta atividade. Obrigada também, Daniel. Desculpa, só queria pedir um favor. Será que você pode escrever no chat o nome dessa fonte dos licenciamentos do comércio? A Isso está fonte aqui de digitalizado em Lisboa. algum... Ok, sim, pode ser. Sim, eu posso passar para aqui. Ok, tá, muito obrigada. Por caso brasileiro, eu não identifico um licenciamento, mas esse registro, na verdade, a relação dos impressores, dos estabelecimentos de impressão, litografia e gravura, que começa em 1830, que vem com o Código Criminal, que passa a exigir, Código Criminal de 30, que passa a exigir que toda casa, né, de impressão registre o seu endereço exatamente na Câmara Municipal, né? Não é exatamente uma licença, mas é um cadastro, um registro. Não sei, eu estou vendo que o Gabriel está aqui, ele integra o projeto,
e ele tem trabalhado muito com esse livro de registro. Não sei se você está me ouvindo, Gabriel, você está por aí mesmo? Ou você... Oi, Ana, tô por aqui, ó. Bom dia. Não sei se você chegou a identificar, assim, pela relação que eu tive com o documento até hoje, eu sei que ele foi, né, ele foi inteiramente transcrito e ele virou uma base de dados, né, esse documento. São muitos anos, né, são várias décadas, ele começa em 1830 e vai até 1891. Pelo menos o que me vem à mente agora é que realmente as mulheres são as viúvas. É isso mesmo, Gabriel? Você também identifica dessa forma? Sim, eu tenho trabalhado mais na década de 1860, né? E realmente, acho que eu não me lembro nem desse período ter alguma. Né? E realmente, quando é alguma relacionada à viúva mesmo. Acho que o que apareceu para mim foi na imprensa nacional, quando eles começam a ter uma expansão maior da atividade industrial deles, eles abrem espaço para encadernadoras dentro da produção, quando elas se tornam, ali no final do 19, ela se torna muito extensa. E aí eles têm que fazer quase como se fosse, na concepção deles, uma concessão, né, para esse espaço. Aí tem fotografias de como era o Exato. setor e as trabalhadoras. E aí isso, né, nesse primeiro período, elas não eram tipógrafos, elas eram encadernadoras. Tem até uma discussão dos diretores sobre qual seria o local, né, dentro da imprensa nacional que elas deveriam atuar. Mas fora esse caso, eu também não me lembro de outro. Quando a gente começa a ter registro fotográfico do funcionamento dessas gráficas, já no começo do século XX, aí é impressionante, porque a presença da mulher ela é absolutamente identificável. Tem um livro especialmente que documenta processo de produção do mundo gráfico em diferentes espaços do país na primeira metade do século XX, que traz uma série um esforço mesmo documental, um livro que faz esse esforço documental de reunir imagens de trabalhadores gráficos, que traz uma série de imagens de mulheres. Posso até passar isso para você, Patrícia, se eu aqui em agradeço. cima. Agradeço se puder colocar. Se puder. Claro. Mas eu digo, por exemplo, fazendo uma pesquisa no site, né? Você, quando colocou lá a tabela e tudo, não colocou nenhum campo para gênero, assim, quer dizer, não é fácil de procurar. Tá. Não coloquei, é verdade, né? Isso poderia ter sido feito para as viúvas já. Isso é uma coisa simples. Você tem razão, Mas tem toda razão. Mas você acha que ainda é possível fazer isso? Ainda é possível, sim, ainda é possível, porque como a informação está toda vinculada a uma planilha, né, de Excel, muda-se a planilha e faz, né? Sim, aparecem faz os uma forma resultados. automática, os resultados já aparecem. Então, é absolutamente possível. Uma manobra que acho que agora, inclusive, com os meus parcos conhecimentos, até eu mesma consigo. Sem ter um técnico, né? A gente adoraria ter um laboratório. Ótimo, excelente, é verdade, você tem toda a razão. O Gabriel falou dessa procura da imprensa nacional por encadernadoras, mas são encadernadores e encadernadoras ou eles já procuram direto por encadernadoras? Então, tem um livro que eu até posso passar porque ele está digitalizado, que é a história da imprensa nacional aqui, e aí ele vai falar dessa chegada das trabalhadoras mulheres dentro da imprensa nacional. E aí o setor que elas foram alocadas foi encadernação. Eu não sei exatamente se houve um processo de aprendizagem nesse período ou se elas já sabiam do ofício de uma maneira mais especializada. Eu não me lembro de estar registrado.
Mas Uhum. eles têm essa discussão dessa chegada, assim, né? Ah, interessante. E aí Isso depois nas revistas ilustradas, né, quando começa a fotografia, eles vão ter a fotografia desse setor, né, da uhum. quantidade de Aí mulheres tem os trabalhadoras. registros. Tem os É, registros. a É. Ana Sonsino está me mandando aqui uma mensagem porque ela não pode estar com o áudio ligado e o vídeo, que está em horário de funcionamento da tipografia popular do Seixal, mas ela reforça, e acho que é um comentário muito pertinente, que, como uma pessoa que estuda, né, períodos mais para trás, num contexto também de perspectiva transnacional, e aí, isso eu estou dizendo isso, não é o comentário dela, é o meu comentário, mas ela comenta que não existia não existe documentação, não quer dizer que não tenham, que as mulheres não tenham estado presentes nessa arte desde o início, né? E eu acho que é esse enfim, acho que a Patrícia trabalha numa perspectiva também essa reflexão, mas que é esse desafio também de trabalhar com as fontes, né? E aí eu pensei, Ana, agora também já caminhando a gente para o fim, mas puxando. Pensei, você referiu que o começo dos dados, né, partiu do almanaque Lamé. E aí eu fiquei pensando também que outras fontes, mesmo pensando nas fontes do almanaque, né, muitas vezes não estão no registro comercial, não estão, enfim, no registro do almanaque, mas pensando nas leitoras de almanaque, nas suas origens e naquelas pessoas muito presentes naquele mundo, eu não sei que outras fontes dessas menos óbvias podem atiçar nossa imaginação para tentar percorrer. Para o caso dos almanaques, é muito interessante pensar as mulheres como leitoras e escritoras a partir da circulação de almanaques. E o almanaque como esse impresso que estimula, que impulsiona não só a escrita, mas a publicação dessa escrita, que muitas vezes não é só dos poemas, ou dos trechos, ou enfim, dos textos curtos, mas até uma escrita a partir das charadas, dos concursos de charadas, enfim, outros tipos de escrita. E aí, para a cultura tipográfica, também fico pensando nos outros tipos de impressos que não são somente os livros e os periódicos e as revistas, né? Esse monte de panfleto, ou até mesmo de outros tipos de impressos que também estão em circulação e que são muito desconsiderados, né? São muitas vezes, mesmo para os historiadores, para os estudiosos do livro, da leitura, da circulação, então são vistos às vezes como uma espécie de segunda categoria na hierarquia dos impressos. E aí eu acho que nesse caso também atiça muito. Bem, vou aqui falar no caso, estou pensando, como exemplo, pensando na tipografia de Fortaleza, começo do século XX, né? É uma cidade capital do Ceará. E aí, se pensar que a imensa produção gráfica, como obviamente ocorre, está ligada a uma série de outros materiais gráficos que enfim, não são o livro, não é o livro, claramente não é o livro. Até os panfletos, as brochuras ou pequenos excertos são muitas vezes mais vistos do que essa figura mais imponente, né, que é a do livro, encadernado, já agora. Sem dúvida, nossa, o que a gente tem visto, isso é muito fácil de identificar, assim, isso a gente tem identificado com bastante recorrência em todo tipo de anúncio. Essas tipografias, elas sobreviviam de fazer cartão de endereço, cartão de casamento, documento Calendário. administrativo, calendário, muito, muito presente. Eles anunciam mesmo, inclusive, a relação entre papelaria e serviços, e pequenos serviços gráficos, ela ainda tem que ser toda estudada, porque, não vou dizer a maior parte, mas uma parte expressiva das papelarias, que são muitas, para esse período que já foi estudado na década de 60, uma parte expressiva apresenta serviços, pequenos serviços de impressão, por exemplo, como cartões
e outras peças desse mundo dos impressos efêmeros. Isso a gente tem conseguido assim identificar alguma coisa puxando por impressores na Biblioteca Nacional, em outros acervos, a gente tem conseguido identificar alguma coisa nesses acervos e conseguido buscar, assim, até como amostra da produção gráfica de um impressor, esses efêmeros que foram muito mal preservados, como é uma característica deles, né? Assim, aqui e em qualquer outro lugar, eles são objetos feitos para serem usados, descartados, mas a gente tem conseguido encontrar, assim, Então, já encaminhando para nosso fechamento da sessão, mas quem mais gostava de comentar, de falar dos que Então, estão se aqui? tem ainda um tempinho, eu vou fazer mais um comentário. É só porque Faz, outro Patrícia. dia, lendo isso, não vou saber a referência exata da crônica agora de cabeça, mas que eu me lembrei da visita que fizemos com a Ana Sonsino, mas é de uma crônica do Ramalho Ortigão, comentando sobre o movimento feminista e as reivindicações das mulheres de trabalhar e trabalho, e aí ele comenta que algumas profissões, né, podiam ser interessantes para as mulheres, uma delas que ele cita é de compositoras. Então, eu lembrei da necessidade das mãos menores para ajustar os tipos, né? E eu acho que assim, isso está tudo sempre escondido. E também de uma outra referência, acho num artigo que eu li, não me lembro se era da Tânia De Luca, sobre um sindicato, um movimento de tipógrafos, onde uma das reivindicações era justamente de não terem mulheres, né, nas tipografias, que eles se sentiam ameaçados no trabalho. Acho que ganhavam menos, né? Um artigo da Tânia. Eu acho que é o artigo da Tânia. Mas era um artigo sobre o movimento de tipógrafos. Então, associação de tipógrafos. Ana fez aqui um comentário, Ademar de Paula, organizador, artes gráficas no Brasil, registro 1746-1941, Laser Print Editorial. Isso é o livro que eu mencionei, que pode interessar a Patrícia, viu, Patrícia? Mas, claro, sobretudo do ponto de vista da documentação mesmo, iconográfica, muito rica para o começo do século XX, com várias mulheres impressoras. Obrigada. Eu queria, se você puder também colocar seu novo livro, a referência. Já saiu, claro. ou ainda está para sair? Está na pré-venda da Ateliê Editorial. Ótimo. Vou colocar aqui. Obrigada. E a Ana Sonsino diz nas pequenas tipografias de início do século XX, faziam também muito trabalho de acabamentos. Então, não sei se mais alguém gostava de aproveitar esse restinho de tempo. Se não, passa a palavra para o João Costa, que já disse que gostava de fazer um comentário. Sim, aproveito e fico aqui com a reta final para agradecer quer a apresentação deste projeto à Ana e os comentários do professor Daniel Alves, que, para quem não sabe, foi meu professor no tempo em que os animais falavam, e ele não tem noção, mas fazendo aqui a ponte com o que falámos sobre este projeto, não tem noção de facto de que aquilo que me influenciou ao nível até da metodologia que fui aplicando a todos os projetos ou em que participei ou coordenei, que é precisamente o modelo prosopográfico, e que de facto gostaria de ver desenvolvido neste projeto da Ana, porque de facto as questões que me suscitou ao longo da apresentação são sobretudo relacionadas com temas que eu trabalho para outras cronologias, não para o século XIX. Eu trabalho cronologias de formação um bocadinho mais escoadas, mas daquilo que têm sido os projetos que tenho desenvolvido, até tenho andado ali a tocar no limite no século XVIII. Este tem a ver com a sociologia do espaço,
o enquadramento legislativo que se vai desenvolvendo, quando vão aparecendo estas novas realidades. Por exemplo, a Ana falou naquilo que é a transição a partir da década de 20 do século XIX. Pronto, passamos aqui para um modelo que deixa de ser controlado pelo Estado, vamos chamar-lhe assim, passa para um mercado liberalizado, e portanto, de facto, importa perceber aqui, e eu acredito que só através da prosopografia dos indivíduos que operam em torno destes espaços, é que se vai perceber o que é se há aqui uma especialização até das próprias casas. Falava-se agora do trabalho feminino. Eu recordo-me que, até pegando aqui naquele comentário da Ana Sonsino, que há muitas obras impressas fora da Península Ibérica, e para a Península Ibérica, de facto, sabemos que há este enquadramento normativo que impossibilita as mulheres de participarem objetivamente, ou melhor, nominalmente, nesse processo de impressão, mas elas objetivamente participavam. Isso também se passa além fronteiras. Eu recordo-me de casos em Itália, tipografias do 16 e do 17, onde há claramente aqui uma questão de género, portanto, há claro, aqui um predomínio da posição masculina neste universo, mas também poderá haver aqui a necessidade de manter viva aquela. Hoje em dia usamos a expressão do ok, já este branding funciona, portanto mantemos este branding. E aqui se calhar também se pode aplicar um bocadinho essa lógica. Portanto, vemos aparecer muitas vezes nas obras, no colofon, obra portanto, impressa na oficina da viúva de fulano tal. Ou, por exemplo, impressa na oficina dos herdeiros de fulano tal. Portanto, essa associação a esse fulano pode iniciar aqui, de facto, a importância desse branding, dessa casa. Portanto, são estas questões que me suscitou. Suscitou-me aqui várias ideias até para outras investigações aqui ao nível das humanidades digitais. Tentei brincar um bocadinho com as humanidades digitais no âmbito do meu doutoramento, já há 10 anos. Eram humanidades digitais um bocadinho analógicas, mas a lógica aqui incluía-se naquilo que é este projeto e outros que a Ana e o Daniel citaram aqui. Portanto, quero dar os parabéns, de facto, foi bastante estimulante e espero que o projeto tenha estes desenvolvimentos que se alargue para todas estas dinâmicas que aqui foram descritas e para muitas outras que nós aqui não abordamos. Haja financiamento e haja operadores para desenvolver este género de ideias. Não sei se mais alguém tem alguma coisa a acrescentar sobre esta sessão em particular. Senão eu terminaria, antes de passar as últimas palavras à Ana, anunciaria já que nós teremos uma próxima sessão do seminário, a última antes da pausa de verão, será no dia 1 de julho, presencial, das 14 às 16. Portanto, o orador será o professor Alberto Bejarano, do Instituto Caro e Cuervo da Colômbia. O tema será património e arquivos literários em torno de Leão de Greve. Portanto, falaremos de poesia do século XX. Mas pronto, queria já aproveitar aqui este espaço para deixar o repto a todos aqueles que quiserem estar presentes. Será uma sessão presencial. Penso que já temos sala alocada, mas sinceramente não tenho aqui o registro, mas depois a informação será veiculada através dos canais normais. Dito isto, deixaríamos as últimas palavras a quem se quiser pronunciar antes das despedidas. Muito obrigada, João. Sem dúvida, com relação à prosopografia, enfim, a abordagem ela já é prosopográfica, né? Essa prosopografia que não está feita. E para isso a gente vai precisar encarar as fontes judiciais, criminais. Eu acho que aí, inclusive nessas, nós vamos ter maiores possibilidades, né, de fazer, por exemplo, o corte de gênero. Isso vai ficar mais claro. E as próprias fontes notariais e cartoriais. Isso aí, mas, claro, isso só pode ser feito numa outra lógica, numa outra escala. A gente está começando a desenhar um projeto, né, assim, a continuidade do projeto nesse sentido. O próprio Gabriel está aqui fazendo
que está fazendo seu doutorado, está fazendo isso num recorte de uma prosopografia dos tipógrafos, só dessa categoria, dos tipógrafos cariocas do século XIX, mas para isso também, claro, está fazendo uma seleção detida a partir das fontes que estão mais que já foram localizadas, que são mais facilmente identificáveis. Então, penso que o desenvolvimento de uma prosopografia do mundo gráfico, ainda que, claro, depois, numa segunda etapa, a gente consiga trabalhar de forma relacional, ele vai ter que passar por um isolamento de categorias, dessas categorias todas, né, que mencionei aqui, fundição, tipografia, encadernação, enfim, todos esses, para, então, uma seleção né, de um corpus humano, né, menor, para avançar, então, na busca por essas fontes, né, uma abertura para essas fontes mais exigentes, né, criminais, cartoriais e tudo mais, e a partir daí, sim, uma possibilidade de fazer algo relacional e identificação de pelo menos padrões, por exemplo, de nacionalidade para categorias diferentes, trazer dados demográficos, né, trazer dados, por exemplo, relativos a alfabetização, enfim, né, a presença de escolas. Há um projeto brasileiro que já está bem consolidado, que foi inclusive compartilhado pelo próprio Imagine como uma camada temática do Imagine, sobre as escolas do Rio de Janeiro no século XIX. Então, isso já está mapeado. Então, são dados que já existem. Eu acho que a busca também de dados que já existem pode nos ajudar a fazer esse trabalho relacional de uma forma mais efetiva. Mas é isso também. Desculpa, eu fiquei pensando agora, o professor Daniel também, já para essa brevíssima questão, era só... então, outros trabalhos para correlacionar esses dados do ponto de vista técnico, é importante que isso tudo esteja na mesma plataforma, na mesma tecnologia, vamos dizer assim, para poder, de repente, essas investigações dialogarem nessa base, numa espécie de mesma base de dados, não é isso? Isso enfim, uma pessoa que não conhece nada da parte, conhece muito pouco da parte técnica. O que o Imagine está tentando fazer é incorporar algumas camadas temáticas que não foram trabalhadas necessariamente por eles, pela equipe deles. Inclusive, há a possibilidade de ir para o Imagine uma camada temática do nosso projeto documentário. Isso ainda, né, a gente está nesse processo ainda, é provável que isso aconteça. Isso veio, né, à discussão. Mas não necessariamente... eu entendo a sua pergunta. Para visualização, sim. Para visualização, para quem está de fora, que tudo esteja na mesma plataforma, isso facilita muitas coisas. Porque você pode você mesma lá apertar o botão e sumir com uma camada e trazer outra. Mas nos bastidores, não necessariamente, não é necessário. O que é importante é ter esses dados que possam ser importados e trabalhados numa plataforma que vai gerar conhecimento. Não necessariamente uma visualização. Perfeito. Bem, então, muito obrigada, Ana Uti, professora Ana Uti, muito obrigada, professor Daniel Alves, a todas e a todos que também vieram para essa sessão. E, João, olha, da minha parte é isso. Palmas. É reiterar os agradecimentos e, de facto, reforçar o anúncio dia 1 de julho, última sessão deste ciclo. Ok. Retomamos depois em setembro. Sim. Muito obrigada. Muito obrigado a todos. Agradeço muito a oportunidade. E obrigado, Ana, pela palestra. Foi muito, muito interessante. Um projeto excelente. Obrigado a todos. Um beijinho. Uma boa tarde. Bom fim de semana. Muito obrigada mais uma igualmente. vez, Débora, João, todos. Obrigada. Tchau, bom fim de semana.